Uma população que vive sob ocupação estrangeira, sob regime de apartheid, e agora sob bombardeio diário com supremacia aérea do inimigo, essa população tem o direito de se defender, correto? É óbvio, é óbvio. Isso foi dito desde a primeira hora por grandes lideranças cuja voz é sufocada na TV aberta, mas aparece na internet. A internet tem essa grande vantagem, esse grande privilégio. Sim, ela deu voz aos idiotas em geral, como disse Humberto Eco, mas ela deu voz a todos, e, portanto, a todas aquelas pessoas honradas, lúcidas, que não têm voz nos meios de comunicação de massa. É ali que você vê a manifestação até de políticos que, quando falam perante as suas assembleias, na Bélgica, por exemplo, na República da Irlanda, que é um país exemplar, na Espanha, você vê tudo isso na internet. E vê, então, que desde a primeira hora, já no dia 8, no dia 9, no dia 10 de outubro do ano passado, inúmeras vozes de lideranças políticas no Ocidente lembravam aquele bando de pândegos que foi lá prestar solidariedade a Benjamin Netanyahu, lembravam a esses homens que a Palestina também tem o direito de se defender. E ela tem esse direito desde 1948 e não tem podido exercê-lo. E não tem podido exercê-lo por força de tudo aquilo que o Ocidente fez para manter esse núcleo colonial plantado no Oriente Médio, plantado ali no mundo árabe, e usurpando, havendo totalmente usurpado o território da Palestina. Perfeito. Ministro, queria aprofundar esse tema, entrar num assunto que é uma figura de linguagem. Nessa semana eu tive a chance de entrevistar uma outra referência no Brasil, em outra área, o Dr. Jamal Suleiman, do Hospital Emílio Ribas. E ele trouxe uma comparação que eu achei genial. Disse o seguinte: se a população que está sob ataque, invadida, é dita como um terrorista por parte do invasor, e esse discurso é válido pelo Ocidente, então deveriam, por exemplo, chamar de terroristas a resistência francesa, que é tão louvada diante da ocupação nazista. Queria um comentário do senhor a esse respeito. E veja bem, a resistência francesa não estava assumindo todos os riscos da resistência justamente ao ocupante nazista, ao ocupante nacional socialista da época. Mas havia uma liderança do general de Gaulle, que das ondas de rádio emitidas de Londres, onde ele comandava praticamente a resistência, né? Eles correram todos os perigos, mas sofreram bem menos do que os palestinos sofrem há 75 anos. E sofreram por muito, muito, muito menos tempo. E reganharam, retomaram a sua liberdade, a sua glória, a sua história, logo no desfecho da Segunda Grande Guerra. Ou seja, o drama dos palestinos, Bruno, é brutalmente maior do que aquele dos resistentes da França ocupada em 1940, entre 40 e 44. A Carta das Nações Unidas foi o documento que proibiu definitivamente a guerra. Existiam alguns antecedentes, porque até o começo do século XX, a guerra, a tomada de armas para resolver questões políticas internacionais, era algo perfeitamente lícito. Veio a Carta da Liga das Nações, o Pacto da Liga das Nações, em 1919, depois o chamado Pacto Briand-Kellogg, em 1929, e estabeleceram algumas regras, algumas pré-condições do recurso às armas, a proibição do uso da guerra como instrumento de política internacional, mas somente a Carta das Nações Unidas, em 1945, tornou a guerra explicitamente proibida, ou seja, declarou a ilegalidade da tomada de armas e não
sequer usou a palavra guerra para evitar aí mistificações mediante manipulação das palavras. Falou no conflito armado, no recurso às armas, o uso da violência, ou a própria ameaça, até mesmo a ameaça de violência, são proibidas pela Carta das Nações Unidas, exceto em duas situações. O exercício de legítima defesa real e a luta dos povos pela sua autodeterminação. O que isso significa? Isso significa que, no caso dos palestinos, a tomada de armas na luta pela sua liberação contra o ocupante ilegítimo é uma das situações em que o uso da violência é justificado. Mas a população palestina, de um modo geral, não o faz. Um ou outro membro deste ou daquele movimento, o Hamas com mais energia, o Hezbollah de um modo mais eficaz no passado, mas com um objetivo diferente, que era defender o território libanês contra o projeto expansionista do Estado de Israel, que todo mundo conhece, e tantos fingem que não conhecem. Mas esse projeto alcança não apenas Gaza e a Cisjordânia, mas um bom pedaço do Líbano, da Síria, da própria Jordânia e do Egito. Não é segredo para ninguém essa realidade. E o fato é que, nesse caso, o recurso à violência é justificado pela Carta das Nações Unidas. É claro que um ato como aquele do dia 7 de outubro é evidentemente reprovável. Não é esse tipo de... Embora Israel nunca tenha dito com muita exatidão qual foi o número de vítimas civis em confronto com o número de vítimas militares, Israel tem o hábito de esconder as falhas, os erros e os óbitos dos seus soldados, e prefere sempre dizer que foi a população civil que foi atingida, né? Mas, de qualquer maneira, aquele ato altamente reprovável não se justificava do modo como aconteceu. Mas a resistência armada à ocupação, essa é aprovada pela Carta das Nações Unidas. E ninguém pode negar isso. Santo Deus, isso foi imposto pelas Nações Unidas ao recém-criado Estado de Israel, quando a organização caiu em si, quando a organização em cujo seio foi criado o Estado de Israel, que logo em seguida se implantaria à base do terrorismo, da violência, do derramamento de sangue e do êxodo, da expulsão dos palestinos. É a própria ONU que impôs ao Estado de Israel esse dever jamais cumprido, o de desfazer o esbulho possessório, deixar retornarem os palestinos aos seus lugares de origem e indenizá-los por aquilo que haviam perdido e que era irrecuperável. Nunca. Começa aí, é neste momento da história, é 1948, 49, é antes do meado exato do século, que começa a rebeldia de Israel à sua organização criadora, a ONU. E sempre com o benefício, porque você sabe que a ONU só pode implementar coativamente as suas decisões se nenhum dos membros permanentes do Conselho de Segurança impuser um veto.